Vermes, lápis, um peixe, aranhas e um pingente são apenas uma breve enumeração de coisas que não deveriam estar presentes dentro dos nossos corpos. Eles são como intrusos indesejados que encontraram um lugar para se alojar, como se fossem acidentes curiosos que ocasionalmente acontecem. É impressionante como certas coisas bizarras conseguem encontrar o seu caminho para o interior do nosso organismo e permanecer lá por um longo período de tempo. Junte-se a nós nesta exploração de 15 coisas estranhas que foram removidas do corpo das pessoas. Número 15. No pulmão. Agora tenho absoluta certeza de que você nunca viu algo assim, nem mesmo no seriado House MD. Um homem estava convencido de que tinha um tumor, pois começou a tossir sangue e sentiu uma terrível dor no peito. Quando foi submetido a uma radiografia, os médicos confirmaram o crescimento cancerígeno em um de seus pulmões, e para ele parecia que a vida havia seguido seu curso, embora uma arriscada operação estivesse prestes a acontecer. Nos livros, o que aconteceu em seguida é simplesmente miraculoso. Durante a cirurgia, o Dr. Vladimir Kamachev teve o choque de sua carreira ao encontrar algo vivendo dentro do pulmão do paciente. E não era algum tipo de verme e definitivamente não era um tumor. O cirurgião se deparou com um abeto de 5 centímetros crescendo dentro do homem, e vamos apenas dizer que essa cirurgia se tornou uma história do inferno para todos no hospital. Inicialmente, a equipe médica achou que estava tendo alucinações, pois, em todos os anos de prática, nunca tinham visto algo assim. Mais tarde, eles formularam uma teoria sobre por que o homem estava tossindo sangue. Aparentemente, as agulhas de pinheiro do abeto estavam perfurando os delicados capilares sanguíneos, levando a um sintoma de risco de vida. No entanto, o que realmente abalou a todos foi a pergunta assustadora: como uma árvore entrou no pulmão do homem? Bem, a estranha conjectura de Sherlock sobre dedução e indução teria sido realmente útil aqui, mas vamos nos ater a algo mais plausível. Afinal, o homem era um botânico, então os médicos acreditam que ele deve ter engolido uma semente de planta para que ela pudesse prosperar e sobreviver em seus pulmões. E como a planta cresceu sem luz solar ou água adequada, isso é definitivamente um mistério, mas tenho certeza de que o homem ficou aliviado, apesar de estar muito confuso. Número 14. Aranhas na orelha. Em 2007, uma criança de 9 anos que morava no Oregon teve a surpresa de sua vida. O que começou como um zumbido agudo em seus ouvidos acabou se tornando seu pior pesadelo. Sua mãe ficou profundamente confusa quando seu filho, Jesse, reclamou de um som irritante de estalos em seus ouvidos, como se algo estivesse mastigando seu adorado lanche de arroz Crispies. Quando o barulho não parou, ele estava convencido de que algo estava usando seus tímpanos como um castelo inflável. O duo mãe-filho então procurou o Dr. David Irvine, que não apenas salvaria uma vida, mas também faria uma descoberta assustadora. Ao examinar o menino, o Dr. Irvine pôde ver que havia alguns intrusos dentro do ouvido de Jesse, sem mencionar a forte dor de ouvido que o menino de 9 anos sentia. Algo precisava ser feito. O Dr. Irvine começou lavando o canal auditivo esquerdo do seu intrigante paciente, e foi aí que uma aranha morta jorrou de sua orelha. No segundo enxágue, mostrou-se que algo mais ainda estava rastejando dentro do ouvido do menino, e isso daria algum trabalho. Mas outra aranha, desta vez viva, foi retirada da orelha de Jesse. Agora, estou oficialmente horrorizado com aranhas. Tecer suas teias é uma coisa, mas fazer uma casa nos ouvidos é simplesmente algo saído de um filme de terror. No entanto, Jesse parece ser um cara durão. Ele enfrentou seu tratamento como um campeão e até levou as aranhas mortas para casa como lembranças. No dia seguinte, ele trouxe seus invasores de orelha para a escola. Agora, isso é uma história e tanto para mostrar e contar. Número 13. Bala na cabeça. Acordar com dor de cabeça não parece ser algo muito incomum. Você toma seu remédio final e uma xícara fumegante de café, e então segue o seu dia. Mas não foi assim para Michael Moylan. Em 2007, sua vida se transformou rapidamente em um episódio de CSI quando ele acordou com uma dor de cabeça intensa. Na verdade, era tão terrível que ele achou que teria um aneurisma em breve. Sua esposa amorosa e sempre apoiadora o levou imediatamente ao hospital mais próximo. Na sala de emergência, todos os médicos se mobilizaram imediatamente para o seu caso, pois às vezes dores de cabeça são mais notícias.
E vamos dizer que o mundo de Michael estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. O diagnóstico inicial mostrou que havia uma bala alojada atrás de sua orelha direita, e isso só poderia significar uma coisa: ele havia sido baleado. Mas não, Michael não estava aceitando essa chocante informação. Ele disse aos médicos que não havia como ter sido atingido, pois não sentia nenhuma dor e estava muito, muito vivo. Quando ele procurou sua esposa, April, para confirmar sua história, parecia que ela tinha desaparecido no ar rarefeito. Ao que parece, a esposa de Michael acidentalmente atirou nele. De acordo com a história dela, ela tinha o hábito peculiar de manter uma arma embaixo do travesseiro como precaução. Na noite anterior, ela ouviu o alarme de roubo disparando e, ao tentar pegar sua arma, acabou puxando o gatilho acidentalmente. Eu gostaria que essa fosse o fim da história, mas a trama se complica. A senhora Moylan não tinha permissão para manter uma arma em casa devido a acusações policiais anteriores contra ela. Sim, o casal não era comum de forma alguma. Tanto o marido quanto a esposa eram criminosos condenados. A esposa seria imediatamente acusada de posse ilegal de arma, mas até o momento, a polícia tinha suspeitas sobre sua narrativa e versão dos eventos. Número 12. Corrida do Ouro. Permita-me apresentar a você um dos distúrbios mais bizarros e raros, a acupasia. Essa condição psicológica leva as pessoas a consumirem substâncias não nutritivas como papel, gelo seco e, neste caso, ouro. Sim, uma dieta cara que certamente colocaria alguém no hospital. No entanto, como a condição é tão rara, os médicos na Índia não esperavam encontrar um caso assim em sua prática médica. Isso foi até que conheceram Rooney Khatton. Rooney tinha 26 anos em 2019 quando foi levada às pressas para o hospital após sofrer fortes dores de estômago. Ela não conseguia comer uma refeição e quando sua condição a deixou quase desidratada, uma visita ao hospital se tornou necessária. Seguindo os procedimentos e diagnósticos de praxe, o estômago de Rooney foi examinado. Imagine só a surpresa dos médicos ao verem um objeto metálico em seu estômago, o suficiente para exigir uma cirurgia rápida. Vamos apenas dizer que ela levou o toque de Midas a um novo patamar. Os cirurgiões ficaram chocados ao retirarem quase 1,6 kg de ornamentos de ouro e cobre, juntamente com moedas de seu estômago. Sim, você ouviu certo. Os itens recuperados de seu estômago incluíam 80 brincos, 90 moedas, 8 medalhões, 69 correntes e muito mais. De acordo com os médicos, era um milagre que ela ainda estivesse viva e respirando. A toxicidade do metal é letal para qualquer ser humano, mas de alguma forma ela sobreviveu. Talvez essa fosse a dieta adequada para ela, mas aqui está a questão: ela não estava exatamente comprando ouro para satisfazer seus desejos. Em vez disso, ela desenvolveu o hábito de roubar as joias de sua própria família. Quando sua família a questionou sobre os objetos de valor desaparecidos, ela desmoronou sob pressão e começou a chorar. Claro, eles nunca poderiam ter imaginado onde ela os escondia. Número 11. Engolir escova de dentes. Esqueça engolir acidentalmente creme dental. Acredite ou não, houve vários casos de pessoas que engoliram acidentalmente a escova de dentes. E você pensava que escovar os dentes era uma tarefa monótona. Uma mulher taiwanesa, de 44 anos, estava com pressa em uma manhã cedo quando ela acidentalmente engoliu sua escova de dentes. Aparentemente, ela estava muito sonolenta enquanto escovava os dentes, pois o trabalho a deixava exausta e privada de sono. Não posso dizer que isso não aconteceria com o melhor de nós. Engolir acidentalmente uma escova de dente certamente nos levaria direto para a sala de emergência. Mas não essa mulher, oh não. Ela sabia que sua condição exigia atendimento emergencial, mas também tinha algumas contas para pagar. Então, calmamente, ela seguiu para o trabalho, trancou-se para cumprir seu turno e só depois visitou o hospital. Uma endoscopia foi realizada e o médico não podia acreditar em seus olhos quando viu uma escova de dentes de verdade alojada em seus intestinos. Levou um momento para processar os resultados, mas ele imediatamente se levantou para ajudar sua paciente. Felizmente, não seria necessária uma cirurgia, pois o domínio do cirurgião no uso do dispositivo endoscópico de recuperação foi extremamente útil. Aposto que aquela mulher apareceu no trabalho no dia seguinte também, mas com uma única diferença: ela estava totalmente alerta enquanto escovava os dentes. Ou assim esperamos. Número 10.
Bob Esponja calça quadrada. Longe da parte de baixo do biquíni, Bob Esponja foi flagrado nos lugares mais improváveis. Uma criança na Arábia Saudita foi levada às pressas para o hospital quando aparentemente engoliu algo não comestível. O menino parecia estar bem até que os médicos fizeram uma radiografia de seu estômago. De lado, a radiografia revelava que a criança havia engolido algo fino e afiado, semelhante a um grampo de cabelo. No entanto, a visão frontal revelou uma história própria. O que apareceu na tela era ao mesmo tempo assustador e intrigante. Uma imagem impressionante do Bob Esponja calça quadrado estava olhando de volta para os médicos, com um rosto sorridente e sua língua destacada. Era improvável que uma criança de 16 meses tivesse uma pequena estatueta de desenho animado como um brinquedo. Após uma inspeção, os pais revelaram que sua filha realmente possuía um pingente do Bob Esponja que estava desaparecido. Pelo menos os pais haviam evitado uma birra. A equipe médica conseguiu remover o pingente sem complicações e o menino foi para casa como uma criança feliz, senhor. Número 9. Amigos por correspondência. Permita-me fazer uma pergunta. Como você engole um objeto de plástico e simplesmente convive com isso por décadas? Para começar, você não faria algo tão imprudente, certo? Quero dizer, você definitivamente se apressaria para a sala de emergência. Bem, para uma mulher idosa do Reino Unido, ela tinha um curso de ação diferente. Ela tinha 76 anos quando começou a perder peso rapidamente e teve um caso grave de diarreia. Quando os médicos a submeteram a uma tomografia computadorizada, eles ficaram perplexos e sem palavras. Eles puderam ver um objeto alongado apenas deitado em seu estômago, e aparentemente estava lá há muito, muito tempo. Foi então que a senhora idosa teve seu momento de iluminação. Ela lembrou de ter engolido acidentalmente uma caneta esferográfica 25 anos antes. Sim, a caneta estava em seu estômago por mais de 2 décadas. Mas como isso aconteceu? Bem, em um dia infeliz, ela estava verificando suas amígdalas quando perdeu o controle da caneta, e ela deslizou diretamente para o seu estômago. Ela foi rápida em relatar o incidente ao marido, que também era médico. No entanto, o que aconteceu em seguida vai deixar você ainda mais confuso. Não apenas o marido se recusou a acreditar nela, mas mais radiografias não revelaram a presença de nenhum objeto estranho. E quem poderia argumentar com a ciência, não é mesmo? Bem, 25 anos depois, os médicos conseguiram recuperar com sucesso a caneta. E surpresa, surpresa! Ela ainda funcionava como um encanto. Parece que eles realmente faziam canetas esferográficas duráveis naquela época. Número 8. Larva da mosca da fruta. Esta próxima história certamente vai te dar arrepios e te deixar vomitando em todos os lugares. Uma mulher taiwanesa de 48 anos correu para o médico porque estava sentindo uma forte dor de ouvido. Desde que ela já tinha problemas de audição, a dor aguda em seu ouvido a deixou preocupada e angustiada, sem mencionar que seu aparelho auditivo não parecia estar funcionando. Ou o dispositivo estava com defeito ou algo estava seriamente errado com suas orelhas. E eu vou te avisar agora, você está prestes a aprender uma rápida lição sobre por que é super importante manter suas frutas refrigeradas. O médico examinou rapidamente a pele ao redor de seus tímpanos, que parecia irregular e corroída. Foi quando eles viram algo balançando e rastejando nas profundezas de seu canal auditivo. À primeira vista, o que o médico viu parecia improvável, mas após várias verificações, foi confirmado que havia, de fato, um inseto dentro de seu ouvido. E para piorar as coisas, estava muito vivo. A larva da mosca da fruta havia encontrado uma casa aconchegante e quente ao redor de seu tímpano. O canal auditivo foi rapidamente irrigado e o intruso indesejado foi então expelido. Parece que a mulher tinha deixado suas frutas ao ar livre, e foi aí que um desses insetos fez sua casa em um território desconhecido. Devido ao aparelho auditivo, sua única saída tinha sido bloqueada. Agora, eu disse que você iria aprender uma valiosa lição com isso. Talvez seja melhor manter suas frutas na geladeira e evitar esses inconvenientes indesejados. Número 7. Aqui está o problema da perda de cabelo nesta economia, que traz enormes prejuízos financeiros. Depois de cuidar tão bem do cabelo, é difícil se recuperar das despesas. Então você pode imaginar minha surpresa quando descobri que uma jovem de 18 anos no Quirguistão não só cortou freneticamente o cabelo, mas também o mastigou.
Lembre-se da tricofagia, uma doença rara que faz as pessoas comerem substâncias não comestíveis. Comer cabelo é um sintoma clássico desse distúrbio altamente intrigante, mas definitivamente controlável. No caso dessa adolescente, ela inicialmente foi suspeita de ter um caso grave de diarreia, pois não conseguia engolir nada, nem mesmo água. Parecia que seu estômago não tinha mais espaço para qualquer alimento sólido ou líquido. Um rápido raio-x confirmou as suspeitas do médico. A radiografia mostrou que a jovem tinha comido pelo menos 4 quilos de seu próprio cabelo. Uma bola de cabelo pesando mais de 8 quilos estava bloqueando seu sistema digestivo. E para piorar, ela havia engolido pedaços de lã que encontrou em tapetes de sua casa. Não é de admirar que não houvesse capacidade em seu estômago. Você vê, o cabelo é composto por uma proteína chamada queratina, que nosso sistema digestivo não consegue quebrar. Os médicos agiram rapidamente para remover a bola de cabelo e as fibras de carpete de seu estômago. Como a adolescente estava bastante desnutrida e desidratada devido à iminente ameaça, ela teve que se submeter a uma cirurgia arriscada. Felizmente, ela estava bem e prometeu mudar completamente seus hábitos alimentares. Número 6. Momento da lâmpada. Das peças de Lego a lápis, as crianças engolem qualquer coisa que cruze seu caminho, mas uma criança de 15 meses de Hong Kong fez algo excepcionalmente perigoso. E no final dessa descoberta esclarecedora, os médicos tiveram seu próprio momento de lâmpada, literalmente. A menina foi levada às pressas para o pronto-socorro do hospital devido a uma tosse incontrolável. O pediatra da família inicialmente considerou sua condição como um resfriado comum. No entanto, ela estava constantemente com falta de ar, e isso nunca é um bom sinal para os pais e médicos. Eles começaram a suspeitar que a criança estava gradualmente se engasgando com algo e havia pouco tempo para salvá-la de um incidente com risco de vida. O primeiro raio-x revelou que a criança havia engolido algo fino e estreito. Na maioria dos casos, as crianças engolem grampos de cabelo, que podem estar espalhados pelos cantos da casa. Esse parecia ser um cenário provável para o ataque de tosse. No entanto, quando os médicos realizaram um procedimento médico para recuperar e salvar a menina, eles ficaram confusos e surpresos. Eles não encontraram nenhum grampo de cabelo, mas definitivamente colocaram as mãos em uma pequena lâmpada de LED. A teoria era de que ela pode ter conseguido isso de um de seus brinquedos de fantasia, já que o LED foi retirado de sua traqueia estreita. Não foi uma tarefa fácil para os médicos, eles tiveram que quebrar o diodo em pedaços para só então a lâmpada ser removida. A garota instantaneamente parou de tossir e, assim, mais uma vida foi salva. Número 5. Um verme cerebral. Existem pelo menos 20.000 espécies diferentes de vermes. Essas criaturas miseráveis estão se infiltrando em quase todos os lugares do planeta, incluindo nossos corpos. Mas o que acontece quando eles se recusam a sair? Rosemary Alvarez ficou arrasada quando começou a sentir dormência no braço, enfrentou problemas com a mobilidade e não conseguia engolir nada. Ela sabia que algo estava errado com seu sistema nervoso. Uma ressonância magnética revelou um crescimento invasivo em seu tronco cerebral, que provavelmente era um tumor. Como Alvarez estava perdendo o controle do seu corpo rapidamente, os médicos tiveram que tomar uma decisão sobre a realização de uma cirurgia imediata. No entanto, eles perceberam que não conseguiam identificar completamente o tipo de tumor em seu tronco cerebral. A opção mais segura era realizar a cirurgia o mais rápido possível. No entanto, o tamanho do tumor era tão grande quanto uma unha de tamanho médio, o que não era um cenário otimista para os médicos. É claro que havia muito em jogo durante a operação. Quando o médico se preparou para remover o tumor, ele percebeu que o crescimento estranho em seu cérebro estava realmente se movendo. Isso era extremamente preocupante, pois um tumor em movimento tende a ser muito mais assustador do que um tumor normal. No entanto, o médico teve um palpite. Ele imediatamente percebeu que o problema de Rosemary não era, na verdade, um tumor, mas sim um verme dentro de seu cérebro, causando perturbações em seu controle corporal. Ter um intruso vivo dentro do sistema nervoso é melhor do que ter um tumor, é claro. O médico removeu o verme e encerrou o dia para Rosemary Alvarez. No entanto, ainda havia uma última preocupação para o paciente.
De acordo com o neurocirurgião, havia apenas uma razão pela qual um verme estaria rondando seu tronco cerebral. Alguém serviu a ela comida contaminada com fezes de uma pessoa infectada por um parasita de tênia. Seguro dizer que agora pensarei 2 vezes antes de pedir comida para a viagem. Número 4. Lápis na cabeça. A próxima pessoa em nossa lista viveu com um lápis em sua cabeça por mais de 5 décadas. Isso pode não parecer um feito extraordinário, afinal, as pessoas mantêm seus objetos de valor seguros o tempo todo. Mas aqui está a coisa: o lápis de Margaret Wagner estava realmente alojado dentro de sua cabeça durante todo esse tempo. Isso soa igualmente impossível e perturbador, mas quando você ouve a história de Margaret, as coisas parecem se encaixar. Ela tinha apenas 4 anos quando estava carregando um lápis de 3,5 polegadas. Em um momento de descuido, ela tropeçou e o lápis perfurou sua bochecha, adentrando seu cérebro. Naquela época, a tecnologia para realizar cirurgias arriscadas não era avançada o suficiente, então ela simplesmente teve que viver com um lápis alojado em sua cabeça por todos esses anos. Sofria de dores de cabeça crônicas e outros sintomas desconfortáveis. No entanto, quando Margaret estava prestes a completar 60 anos, começou a sofrer de fortes dores de cabeça e sangramentos nasais desagradáveis. Tornou-se evidente que o lápis alojado estava começando a causar problemas com o avançar da idade. Quando seu médico ouviu a história, ele ficou chocado imediatamente. Mas não se preocupe, ele era muito experiente em casos como esse. Ainda assim, o médico sentiu a pressão extra de remover o objeto da cabeça de Margaret após todos aqueles anos. Levou algum tempo, mas ele conseguiu remover a maior parte do lápis em um verdadeiro milagre. O sentido de olfato perdido de Wagner também foi restaurado. Foi uma jornada incrível, mas finalmente Margaret pôde se livrar do lápis que a acompanhou por tanto tempo, encontrando alívio para suas dores de cabeça e desconforto. É realmente surpreendente o que algumas pessoas podem viver e superar. Número 3. Cinto no peito. Esta história dá um significado totalmente novo e diferente a uma série de eventos infelizes. Um residente da Índia tinha apenas 22 anos quando desenvolveu um caso devastador de tuberculose. As fortes dores no peito só pioraram as coisas, e nos 2 anos seguintes, ele tomou medicação também na esperança de melhorar sua saúde. No entanto, nada parecia aliviar seus acessos de tosse e o inchaço no peito. Diante dessas condições, os médicos decidiram que era necessária uma cirurgia vascular imediata. Mas o que eles encontraram dentro do peito do paciente os deixou sem palavras. Um pequeno pedaço de couro parecia estar saltando de seu peito, e em questão de segundos, o médico estava removendo um cinto de 8 polegadas de comprimento. Acontece que, 1 ano antes, o paciente havia sofrido um grave acidente de carro que exigiu uma cirurgia extensa. Durante a operação, os médicos o costuraram, mas de alguma forma, eles perderam um longo pedaço de couro em sua cavidade torácica. Esse cinto se tornou um perigo para sua saúde nos anos seguintes, enquanto o homem não fazia ideia de que carregava um cinto dentro de seu peito por tanto tempo. Felizmente, após a cirurgia de emergência, a tuberculose do homem desapareceu imediatamente. Ele finalmente pôde se livrar do cinto que estava alojado em seu peito, encerrando essa estranha jornada médica. Essa história nos lembra como às vezes eventos inesperados podem ter consequências surpreendentes e até mesmo bizarras. Número 2. Nos pulmões. Este incidente é uma verdadeira montanha-russa, então prepare-se, porque vamos falar sobre um dos casos mais bizarros de todos os tempos. Primeiro, vamos situar as coisas na Índia, onde um jogo bastante comum entre as crianças é engolir peixes vivos do rio local. As crianças se reúnem perto do rio para brincar e competir entre si, para ver quem consegue engolir o maior número de peixes. Isso por si só já é preocupante, mas a vida de um garoto de 12 anos tomou um rumo ainda pior quando ele acidentalmente inalou um peixe em vez de engoli-lo. Em vez de passar pelo esôfago, o peixe seguiu pelo caminho errado, atravessando a traqueia e chegando até o pulmão esquerdo do menino. Os médicos da região tiveram que operar o menino imediatamente, pois ele estava com falta de ar e seu corpo não estava recebendo oxigênio suficiente. Quando a radiografia revelou o pulmão esquerdo totalmente transparente, os médicos souberam imediatamente que o peixe estava vivo dentro do pulmão do menino. Uma operação bem-sucedida no pulmão foi realizada para remover o peixe, e finalmente ele pôde respirar aliviado.
Tenho certeza de que esse caso será contado como uma história lendária em sua cidade. Enquanto isso, as crianças continuam a brincar desse intrigante jogo de engolir peixes até os dias de hoje. Essa história nos mostra como algumas práticas aparentemente inofensivas podem ter consequências extremas e perigosas. Número 1. Pilhas AAA. Agora, estou deixando de lado o constrangimento das pessoas por seus mecanismos de enfrentamento não convencionais. Alguém se deleita em maratonar sua década favorita de programas de TV, enquanto outros viajam pelo mundo. E, às vezes, há aqueles que simplesmente preferem saborear baterias em silêncio. Sim, você ouviu certo, mas ei, isso não é uma zona de vergonha. Uma mulher na Irlanda ficou gravemente doente quando engoliu 55 pilhas A e AA. Inicialmente, os médicos não acreditaram nas múltiplas radiografias de seu estômago. Eles sabiam que seu sistema digestivo basicamente não estava funcionando devido à presença de objetos metálicos em seu trato gastrointestinal, mas eles nunca esperaram encontrar todas aquelas pilhas enterradas em seu estômago. Os médicos sabiam que as pilhas poderiam causar graves inchaços internos em seu corpo, além de não haver espaço para a comida real inicialmente. O plano era remover as pilhas por meio de cirurgia, mas isso foi considerado desnecessário, pois a mulher poderia simplesmente excretar o perigo para a saúde naturalmente. Os médicos tiveram sucesso nessa empreitada e, digamos, foi uma lição aprendida. A radiografia final de seu estômago mostrou que a mulher havia excretado todas as 55 pilhas de forma natural, o que foi uma grande conquista para os médicos do Hospital Universitário de São Vicente, em Dublin. Existem lanches muito melhores por aí. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se em nosso canal para mais conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo.